clássico movimentado, com tudo que tem de direito, um grande Cruzeiro e Atlético. Mineirão lotado, quase 60 mil torcedores, com a presença da maioria de cruzeirenses, com também presença de atleticanos. E claro, quando a bola rolou, gols e polêmica, a bola só balançou as redes no segundo tempo. O Cruzeiro abriu o placar, um lindo chute de Arroio, mais um, né? Tá se especializando em fazer golaços. O Arroio, de fora da área, acertou a gaveta do gol atleticano, sem dar qualquer chance ao goleiro Everson. O Galo respondeu rápido e chegou ao empate com Renan Lodi. Uma boa trama pela esquerda, tabela com um Coelho praticamente sem ângulo. Todo mundo esperava o cruzamento. Parece o goleiro Otávio do Cruzeiro também. O Lodi achou o cantinho entre o goleiro do Cruzeiro e a trave para empatar o jogo. O Renan Lodi fuzilou o míssil, uma bomba para deixar tudo igual. Cruzeiro 1, Atlético também 1. Jogo da volta na próxima terça-feira. Agora manda o atleticano na Arena MRV. Em caso de um novo empate, a disputa irá para os pênaltis. Vamos reviver a emoção dos gols do jogo para você no Rádio Esportes. Já já, no YouTube, o debate completo, polêmica, a montagem das equipes, as escolhas dos treinadores para você, com imagem no YouTube, no Itatiaia Esporte. Agora é hora de emoção, gols do clássico, aqui no Rádio Esportes, na voz dele, o poeta azul, Oswaldo Reis. Piquitito! Piquitito! A bola vem com o Fabrício Bruno, tocou para Matheus Pereira, fez o pivô pro Arroio, vai bater uma bomba! Golaço! 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 A bola chega no Matheus Pereira, ele dá um tapa com extrema categoria para quem vinha chegando, era o Arroio, dominou e de pé canhoto soltou um balaço, uma raquetada no ângulo direito de Everson. Que golaço! Que golaço! Sai na frente do Superclássico. O Cruzeiro, te amo, Cruzeiro! E o tempo não varreu isso de mim. Esse menino adora fazer golaços. Nasceu para fazer golaços. Arroio, ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede, é rede. Emoção azul estrelada. Pela primeira vez no Superclássico aqui no Mineirão. A bola com o Bernard na ponta direita. Fez o passe na esquerda. Recebeu, dominou o Coelho. Inverter as posições. Já fez o passe, Lório vai no fundo do cruzamento. Gol! Jogada, aí chegava Coelho também, praticamente sem ângulo, bate forte, quando o Otávio olha, a bola está no canto esquerdo, no fundo do gol, gol de empate do Atlético, aos 24 minutos, o Coelho vem pro lance, aquilo que eu diria, na inversão aí, pra ele, Lodi vinha, pra batida, ela vai no canto esquerdo de Otávio, empata o Superclássico Lodi, Renan Lodi, ele é rede, é rede, é rede, é rede, emoção em preto e branco, pela primeira vez,
aqui no Super Clássico no Mineirão. Ô Cláudio, tudo igual. Grande jogada do Coelho, que achou na profundidade, na ultrapassagem. Ele que se tornou praticamente um atacante nesse esquema do técnico Barba Domingues. Lodi, Renan Lodi, sem ângulo. Ele buscou um chute cruzado. Lodi, empata o clássico. Vai Galo, vai Galo. Canta alto pra massa subir. Renan Lodi, Galo 1, Cruzeiro 1. Tá tudo igual, tudo em aberto para o clássico. Vamos analisar com os comentaristas da Itatiaia, debater, tem polêmica também e ouvir personagens do jogo já no Rádio Esportes. Ale Oliveira e Alexandre Simões analisando tudo que rolou no clássico desta terça-feira. E hoje, jogo importante, hein? Tem Palmeiras e Santos, tem também Vasco e Vitória, Copa do Brasil. E você, para curtir mais uma noitada de futebol, vai aproveitar as ofertas do BH. Escuta só, tem o frango in natura congelado 7,98 kg, batata BH congelada pacote 1 kg 700 17,98 e a cerveja Stella Artois Pure Gold latão só 5,78, gente. É o latão, hein, de Stella Artois. É a Pure Gold deliciosa, 5,78. E comprando no BH, no aniversário de 30 anos do BH, para as suas compras também podem ajudar a combater a fome no projeto Mesa Brasil Sesc. Comprou as marcas apoiadoras que você encontra sinalizadas na loja, 5% do valor vai direto para essa corrente do bem. E cadastrando as compras no app Meu BH, você ainda concorre a 60 carros Fiat Mobi 0 km. Bora economizar e ajude a quem precisa, celebrando com a gente 30 anos dos Supermercados BH. Ale Oliveira, você esteve ontem no Mineirão, um jogo movimentado, um jogo bom, duas equipes bem postadas, cada uma diante da sua proposta. O que você achou deste 1-1 entre Cruzeiro e Atlético? Ale, bom dia. Bom dia, viu, Tiagão? Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Primeiro, eu achei um presente para quem é amante do futebol, para quem gosta do esporte como a gente, eu achei um presente. Um jogo de muita intensidade, de muita disputa, sabe? Claro, plano tático diferente, tanto para o Cruzeiro como o Atlético. O Cruzeiro que tem jogadores com maior poder de decisão, que são mais ricos tecnicamente, e jogando em casa, tinha aí o volume maior, teve mais posse de bola, mas o Atlético com uma proposta bem definida, de muita marcação, alguns casos até uma marcação homem a homem, né? Uma marcação individual, mas também jogando, né? Porque o Atlético qualificou o seu grupo com as contratações e com as mudanças do Eduardo Domingues, que colocou o Alan Franco na lateral, colocou o Castanho para jogar, o Fred para jogar, e isso melhorou o time e melhorou os outros jogadores, como o Bernard, como o Michael, que tiveram uma boa participação. É bem verdade que talvez ainda falte um atacante, um camisa 10, né? Porque o Cassierra tem dificuldade, mas foi muito útil na marcação. Mas de qualquer maneira, o Atlético, para mim, das 12 partidas de invencibilidade que tem agora, fez o seu melhor jogo. E o Cruzeiro conseguiu achar algumas soluções no segundo tempo. No primeiro tempo teve dificuldade, mas no segundo tempo teve um bom comportamento. No final das contas, eu acho que o resultado foi justo, sim, porque o Atlético fez um grande jogo dentro das suas possibilidades, dentro da sua proposta, e o Cruzeiro conseguiu reagir, achar soluções no segundo tempo, principalmente ali nos primeiros minutos da segunda etapa. Então, tá tudo em aberto, continua esse equilíbrio gigantesco, mas o que eu fico muito satisfeito é que a gente teve um grande jogo. A gente fala muito do campeonato inglês, da Liga dos Campeões, em termos de dinâmica, Tiagão. O jogo de ontem não deixou nada a desejar, não, viu? Eu também gostei, viu, Ale? São 11h53, Alexandre Simões. Tenho visto torcedores do Cruzeiro conversando com alguns cruzeirenses aqui na rede social, o nosso chat do YouTube, muita gente participando ao vivo, alguns torcedores se queixando do desempenho do Cruzeiro, achando que o resultado foi pior para o Cruzeiro. Você concorda? Acha que o Cruzeiro ficou devendo ou foi mérito do Atlético, que mais uma vez armou uma boa
boa defesa, bem fechadinho. Cruzeiro com dificuldades para entrar na defesa do Galo. Olha aí pra você do YouTube as imagens. Que golaço do Arroio, né? Que golaço do Arroio. E aí o gol também do Atlético. Já vou falar com vocês sobre os dois lances especificamente. Mas primeiro, o Alexandre Simões, a sua análise, a avaliação. Foi mérito do Galo que se defendeu bem ou o Cruzeiro que não soube atacar, conseguir espaço na defesa atleticana? Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago. Bom dia, Ale. Thiago, eu acho que foi mérito da estratégia do Barba, que tem um bom time, né? O Ale destacava aí, você tem um meio de campo com o Castanho, você tem um meio de campo com o Maicon e o Fred, mais o Bernard. Cara, são jogadores de altíssima qualidade. E o Fred mostrou ontem toda a qualidade dele, né? Cansou, mas e na primeira etapa, o Thiago, que foi o tempo do Atlético, né? A gente viu o Atlético, além da estratégia dele sendo superior à do Cruzeiro, o Atlético, quando ele tinha a possibilidade da bola, ele incomodava muito mais o Cruzeiro do que o Cruzeiro incomodava o Atlético quando ele tinha a bola, quando ele tentava algum tipo de armação. Na segunda etapa, o Cruzeiro melhorou, até porque, né, o Ale, o tipo de marcação que o atleta estava fazendo é muito difícil você fazer os 90 minutos. É desgastante, né? Fisicamente cobra um preço, né? É muito, muito desgastante. Tanto que o Atlético baixa um pouco a linha, né? Na segunda etapa. Não é que a marcação individual tenha parado, mas essa marcação, ela baixa um pouco. E aí você dá mais campo para o time do Cruzeiro e como tem jogadores de muita qualidade, acaba que as coisas começam a acontecer. Mas eu acho que foi um resultado justo, eu acho que sim, foi um tempo de cada time e uma partida que eu concordo com a Lê. Uma partida que, apesar das poucas oportunidades do gol, foi uma partida bem jogada, uma partida bem disputada e uma partida emocionante, deixando tudo em aberto para esse confronto da próxima terça-feira na Arena MRV. E aí, se a gente for pensar que o próximo jogo é comando do Atlético, com maioria absoluta de torcida do Atlético, realmente o Cruzeiro vai sem ter uma vantagem para a casa do rival. Mas os confrontos entre eles têm sido muito equilibrados ultimamente, né, Thiago? Tanto que nos últimos 10 jogos, já contando de ontem, são 4 empates e 3 vitórias para cada lado. Então é um equilíbrio total e absoluto quando eles se encontram. O zagueiro Vitão, cara, que entrevista legal. Fui abordar o Vitão ao final do jogo e ele me contou que o pai dele já participou do Seu Nome, Seu Bairro várias vezes. Ele é torcedor de arquibancada, 18 anos de idade e ganhou a chance no clássico e não decepcionou. Pelo contrário, foi o melhor em campo. Falou da emoção de estar em campo num Cruzeiro Atlético com o Mineirão lotado, hein, Vitão? Sem dúvidas, muito importante isso, muito feliz com isso e sem dúvidas é um sonho realizado. Você já esteve na arquibancada, imagina, sendo funcionários aqui, Belo. O primeiro vez que eu perguntar no seu bar pro jogador, você que é da casa, né, que é do funcionários, já esteve na arquibancada e hoje tá vivendo esse sonho dentro do campo. Pois, já tive inúmeras vezes na arquibancada e quantas vezes já escutei, né, Seu Nome, Seu Bairro, já saindo de jogo, meu pai participando também. E é uma lembrança, assim, muito, muito legal, muito importante pra mim também. Eu acho que isso conta bastante na minha carreira. Qual que é o nome do seu pai? Alexandre. Já falou, já deu entrevista? Já, inúmeras vezes. Agora tem que vir pra te elogiar, fazer a próxima entrevista. Pois é. Aliás, falava com o Lincoln, né, que é seu empresário, que tem uma trajetória contigo, me parece que há quase 10 anos te acompanhando, escrevendo pra quem tá no rádio, a galera tá vendo no YouTube também. Você tem cara de menino ainda, né, velho? Já assumindo essa responsabilidade de jogar, de entrar num clássico como você entrou. Foi escolhido, inclusive, o melhor em campo. Qual que é o papel dessa formação de alguém que também foi formado pelo Atlético, no caso do Lincoln? Cara, é um apoio, vamos falar assim, fenomenal. Eu acho que isso conta muito, traz experiência, né, pra gente. E é um cara muito importante pra mim. Isso, eu conto muito com ele, né? Ele sempre me ajuda, sempre me dá os toques. Eu acho que é muito importante esse apoio de quem já esteve aqui dentro também. Moral, né? Primeiro jogo, melhor em campo no Atlético Cruzeiro. Parabéns. Obrigado. Ô Alexandre Simões, dando uma olhada aqui no SofaScore, números do Vitão no jogo. Cara, ele teve 14 contribuições defensivas para um garoto de 18 anos enfrentando um Cruzeiro no Mineirão lotado. Que atuação! Onde é que tava o Vitão, meu Deus do céu? Entrou na necessidade e resolveu, hein, Simões? Completamente, né, Thiago? Inclusive, foi eleito o melhor em campo pela equipe da Itatiaia, com um voto puxado pelo Ale Oliveira, que não contou com o seu apoio, né? Você votou no Lodge, não foi? Sim. Decisivo, né?
Também. Não, você votou no Lodge. Sim, tô argumentando meu voto. Mas, cara, o Vitão mostrou muita personalidade. Não é fácil Mas entrar num depois que jogo. ele falou que já deu entrevista do Senhor no seu bairro, eu mudei o voto. Eu voto nele. Ah, é? Pela entrevista do Senhor no seu Então não bairro. precisava do Cirilo ontem. Mas jogou muita bola, menino. Muita personalidade. A gente percebe que tem muita estrutura, né? Uma estrutura familiar muito forte. Uma joia atleticana, sem dúvida nenhuma. Não é fácil. Um menino que estourou sub-17 nessa temporada, entrar naquele jogo, pilhado do jeito que tava e se sair da maneira como o Vitão se saiu. Então, quer dizer, cuidar bem dele, porque esse aí tem muito futuro, viu, Thiago? Olha, vamos entrar na polêmica já sobre o lance do Caio Jorge, hein? O Bernard falou do clima do jogo e também sobre ele ter ficado apagando incêndio. Ele e o Gerson ontem tiveram um papel interessante. Toda hora que tinha um bolinho, uma briga, era o Bernard segurando os jogadores do Atlético e o Gerson segurando os jogadores do Cruzeiro. Vamos ouvir o Bernard. Tentando, né, conversar, levar de uma forma no qual os jogadores estivessem ali pro espetáculo, né, pra gente tentar jogar, tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer, né, que é jogar futebol, que é desempenhar o nosso melhor, até mesmo pro espetáculo de quem tava assistindo, de quem tava vendo o jogo. Então, no momento do lance ali, realmente eu achei que, assim, foi um lance assustador. Até cheguei a conversar com o Caio Jorge, não. Eu cheguei a comentar com o juiz mesmo, sabe? Que eu achei que foi um lance perigoso e tal. E o gesto chegou, mas, pô, foi um lance normal. Ele tentou fazer a alavanca ali, mas eu falei, velho, é perigoso. Porque, assim, a partir do momento que um jogador, ele sobe... É complicado, qualquer alavanco ali sem apoio. E assim, eu não cheguei a ver o lance, então eu não sei muito, só fiquei sabendo que o primeiro toque no chão dele foi com a cabeça. Então assim, é complicado, é difícil, sabe? Mas essas coisas não tem como a gente julgar ou dizer, foi na maldade, não foi. Então assim, não tem como, porque a gente nunca vai saber, né? Eu sempre falo que existem 3 verdades, né? A minha, a sua e realmente é a verdade. Olha, aí está a posição do Bernard. Eu vou te convidar para o YouTube. Aliás, grande audiência no YouTube hoje. Quase 8.000 pessoas aqui nos canais da Itatiaia. Vamos colocar a imagem para que você também no chat possa avaliar o lance. Para você, na tela do YouTube, a entrada do Caio Jorge, início de jogo, era início de partida. O Cruzeiro tá saindo ao ataque, o Gerson lança uma bola. Linha lateral. O Caio Jorge, pra quem joga sabe, né? Aquele efeito cama de gato. O Tressolde está no ar, ele vai no corpo do zagueiro do Atlético e aí, meus amigos, a queda é horrorosa. A queda é terrível. E eu disse na transmissão que foi pela mão divina que o Tressolde não teve algo mais grave. O Atlético já confirmou, ele está em casa. Já o Cláudio Rezende e o Paulo Azeredo vão atualizar o processo de concussão cerebral. Ele precisou deixar o campo, tava grogue e ficou um susto, uma apreensão muito grande até os exames do Hospital Mater Dei confirmarem que ele não teve nada. Aliás, uma irresponsabilidade em rede social, gente falando que teve lesão na coluna, que ele teve lesão na vértebra. Graças a Deus, não teve nada disso, mas a imagem é muito, muito forte. Ô, Ale Oliveira, no estádio eu tenho a impressão até que a turma não teve, e a gente ouvindo o Bernard agora, eu acho que os jogadores dos dois lados não tiveram a noção da gravidade que foi a queda. Depois de ver as imagens é que ela fica mais acentuada. O que você pensa? Era pra expulsão? Não era? Como é que você avalia esse lance, Ale? A imagem é muito forte, né? Quem tá no YouTube tá vendo, a imagem realmente é impactante. É um lance que o Caio Jorge poderia ter evitado tranquilamente, porque ele não vai na bola, ele não visa a bola. É muito comum, Tiagão, você como um grande atacante do futebol amador, quando o centroavante, por exemplo, ele não tem condição de disputar a bola, ele dá um tranco para ver se essa bola passa e ele vai na velocidade. O que aconteceu ali foi diferente. O Caio Jorge, ele dá o tranco com o Juan Tressolde no ar. Então, eu imagino que o Caio Jorge não imaginasse que o Tressolde fosse subir tão alto e cair daquele jeito. Isso aí não dá para você prever. Mas ele não disputou a bola, né? Então, acho que você pode evitar. Mas foi na maldade? Na bondade não foi. Isso aí eu te garanto. Na bondade é que não foi. Para mim, lance para cartão amarelo. O juizão, que é um banana, né? O juizão é o bicama, deita 1, deita 2. Ele só pode dar cartão no segundo tempo para tentar administrar. Mas para mim, lance para cartão amarelo pro Caio Jorge.
O Flávio que apitou o jogo, o árbitro de ontem é muito ruim, né? Muito fraco. E não pelo jogo de ontem, né? O teu histórico de arbitragens sem comando algum. Ele ficava o tempo inteiro pedindo VAR ajuda ali, né? Ele pedia socorro pro VAR o tempo inteiro e passou em branco. Eu acho que era no mínimo pra amarelo. Ô Alexandre Simões, o que você pensa? Eu te confesso, tá, Simões? No olhar de quem estava no campo, eu achei que ele foi muito forte, tocou a lei, não dá pra medir se de fato ele quis quebrar o companheiro. Ele tem um histórico, né? Isso também pesa no Caio Jorge, aquela história do Ivan Roman, quando ele apertou a mão do zagueiro do Atlético, sabendo que a mão do zagueiro estava quebrada. Quer dizer, tudo isso já cria também um ambiente pro jogo da volta terça-feira na Arena MRV, Simões. Ô Thiago, e assim, é quase o Caio Jorge pedindo música, né? Porque ele tem um episódio com o Ivan Roman, que ele primeiro dá uma entrada muito violenta no Ivan Roman, no clássico do Brasileiro do ano passado, depois aperta a mão do zagueiro do Atlético. Ele tem uma cotovelada no Vitor Hugo, num clássico no Mineirão, numa disputa de bola na área, que ele vira e deixa o cotovelo, que pega na nuca do Vitor Hugo e não aconteceu nada. E agora essa entrada no Tressoldi, que realmente no campo a gente não teve a noção, né, do que provocou essa entrada do Caio Jorge. Foi um revide, tá? Pouco antes desse lance aí. É interessante que tinha 1 minuto só de jogo, mas o Juan dá uma puxada nele, não sei se chega a dar um tostão, mas dá uma puxada no braço dele, no primeiro ataque que o Cruzeiro faz, e o Caio Jorge vai para o revide em cima do zagueiro do Atlético. O revide é, no mínimo, lance para cartão amarelo. Então o árbitro errou e errou feio, né? O Atlético está dizendo aí de denunciar o Caio Jorge, ou a própria procuradoria do STJD, se entender que o lance era para expulsão, pode também denunciar o Caio Jorge, independentemente de onde parta essa denúncia. Se ela for aceita, o árbitro e o quarto árbitro precisam estar inseridos no processo, porque nem cartão deram, né? E o quarto árbitro tem poder de falar pro árbitro: olha, foi um revide, tem que dar cartão amarelo pro 19 do Cruzeiro. Então, quer dizer, é essa questão, Thiago, da impunidade. Então o Caio Jorge fez uma vez, não aconteceu nada, fez 2 vezes, não aconteceu nada, faz a terceira vez, poderia ter tido uma consequência muito ruim, né? Porque a queda do Juan Tressoldi é muito preocupante. Agora, Thiago, tem um outro ponto, e aí de certa forma entra até a impunidade. A gente se recorda da final do Mineiro, como acabou, né? Uma pancadaria generalizada com 25 jogadores expulsos, somando os dois lados. 4 jogos de suspensão no Campeonato Mineiro do ano que vem e uma multa de R$400 mil para cada lado. Agora que eles vão se enfrentar em menos de uma semana, terça que vem, a volta, e quem passar tem muita chance de ser finalista da Copa do Brasil, porque vai enfrentar um gaúcho inferior no momento. Isso, ser finalista da Copa do Brasil no cenário atual já é ter vaga na Libertadores. Agora é hora de uma ação firme dos dois lados em conjunto para botar água na fervura. Porque você imagina se o clássico de terça que vem termina da forma como a final do Mineiro terminou. E o jogo de terça que vem vale muito mais do que a final do Mineiro. E lembrando que é julgamento no Rio, né? Não é no TJD aqui, que é todo mundo compadre, não, né? No TJD aqui, os jogadores tomaram 4 jogos de suspensão num acordo dos clubes com o tribunal. Se eles tivessem tomado suspensão por dias, eles não poderiam jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Sul-Americana. Então, é hora de colocar água na fervura. Atitude irresponsável do Caio Jorge, mais uma, eu acho que ele não levou em consideração nessas atitudes que ele vem tomando nos jogos, nem o fato dele ser um dos ídolos da torcida do Cruzeiro e principalmente das crianças. Não é um papel de ídolo fazer esse tipo de coisa, não precisava ter feito o que ele fez no jogo de ontem. Eu, particularmente, acho que o VAR deveria ter chamado o árbitro pela consequência da entrada do Caio Jorge. O Alê acha que é para amarelo e é um lance realmente discutível, no mínimo para amarelo, mas para mim eu acho que a consequência ela tem que gerar punição também, e a consequência foi muito grave. Mas de toda forma, agora é o momento de se esfriar a cabeça e dos dois clubes, e a federação pode de repente até participar. E a gente teve uma cena interessante ontem, né? As direções das duas SAFs antes do jogo, confraternizando ali no campo, com o próprio Castelar, presidente da federação, com o pessoal da CBF, que o Júlio Avelar estava aí, cara, e jogar água na fervura.
o Caio Jorge precisa aprender, precisa ser repreendido e, se for ao STJD, que seja punido, porque já é a terceira vez que ele faz isso num clássico. Agora, o jogo de terça-feira, esse tipo de clima, esse tipo de ambiente, se entra em campo, se a gente tem expulsões, vai prejudicar muito os dois lados num momento muito importante da temporada. Então, que se tenha serenidade, tá? Que se tenha uma dose aí de rivalidade sadia para se preparar o terreno para terça que vem, porque não é interessante para ninguém que a gente tenha na MRV o que a gente teve no Mineirão na decisão do Campeonato Mineiro. Ouvir também o técnico Eduardo Domingues, o técnico do Galo, acha que o Cruzeiro teve mais posse de bola, mas que não influenciou no resultado. Fala aí, Barba. Eles tiveram 13 chutes, mas só um foi a gol, e foi o gol. Ter posse de bola quando... Na primeira etapa, ¿cuántas veces entraron na área grande? Então, aí me avisaram. Um erro muito importante de começar a falar da posse de bola sem profundidade. E sim, se você quer ter a bola no meio campo, se ganha com goles, não com a posse. E se tem um time que se preparou para uma competição das mais importantes do continente e agora eles não estão mais ali porque jogaram contra outro time muito forte. Eles se prepararam para isso. Tem um grande time, grande treinador, bons jogadores de muita qualidade. Nós estamos noutra etapa de crescimento também, noutra etapa. E fazer o jogo que fizemos, eu fiquei contente. Paulo Azeredo, Galo agora de olho no Vitória da Bahia no fim de semana e preocupação no DM, o Tressoldi tá de boa? Fala aí, Azeredo. Alô, Thiago Reis, alô, você ligado no Rádio Esportes desta terça-feira, chegando com o Atlético nessa quarta-feira que treina à tarde. Apenas aquele trabalho regenerativo, Thiago, buscando já a preparação para o jogo de sábado contra o Vitória na Arena MRV, às 6:30 da noite, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Falando de terça-feira que vem, em Copa do Brasil, já mais de 20 mil ingressos vendidos para este jogo. A venda de ingressos também para o jogo do Vitória começou hoje às 10 da manhã, mas vai caminhando de forma mais devagar, já que o que importa mesmo é o mata-mata de terça-feira com o Cruzeiro também na Arena MRV. Tendência de time alternativo para sábado, assim como foi em Porto Alegre contra o Internacional. O Barba preservando muitos titulares. O Juan tá fora até domingo, aquele protocolo de concussão, então não pode nem treinar e nem também jogar, mas deve ficar à disposição para o jogo de volta na terça-feira. Para fechar, Thiago, o Atlético apostando muito no seu retrospecto como mandante até aqui na temporada. São 21 jogos, com 10 vitórias, 10 empates e uma derrota, um aproveitamento de 63,5%. Tá certo, Thiago? Tá certo, Azeredo. Ô, Simões, jogo contra o Vitória da Bahia, fim de semana. Vitória que joga hoje contra o Vasco. É time inteiro, reserva, abre mão e concentra na terça na Arena MRV pro time do Galo? Alexandre Simões. Ô, Thiago, tem que escalar o time de sábado depois de programar o time de terça. Quem for jogar terça, não entra em campo sábado. Vale muito, mas muito mesmo esse clássico de sábado. Então não dá nem pra pensar em colocar alguém em campo no sábado pra jogar na terça. Sabadão é Atlético e Vitória. O Vitória também deve poupar porque tá em meio à disputa da Copa do Brasil com o Vasco.